Olá, pessoal! Como vocês já perceberam, tem um galo no meu vizinho, mas ignorem. Então, hoje a palavra é sobre oração. Então, pessoal, não sei se você tem o hábito de orar, mas a oração é algo importantíssimo no relacionamento com Deus. Eu fiz um vídeo atrás, a importância e o porquê que devemos buscar o relacionamento com Deus. E agora eu quero falar sobre algumas das bases desse relacionamento. E a primeira é a oração. É uma comunicação com o Senhor, é um diálogo. Como qualquer outro relacionamento, nenhum relacionamento ele se mantém de pé se você não conversa com a pessoa, se você não se comunica de alguma forma. E a oração é a forma que a gente se comunica com Deus, né? Então a oração é algo que nós precisamos para que esse relacionamento ele aumente, continue, e é algo que a gente deve se esforçar para fazer todos os dias, né? Em Mateus 6, 5 e 6 fala assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará." O que Jesus está falando aqui? Ele está falando que a oração ela não deve ser feita para você ser vista por alguém, para você se achar muito espiritual. É algo seu, é algo íntimo. É algo que você deve fazer no secreto, ou seja, em um lugar de preferência sozinho, de intimidade com Deus, onde Deus te vê, você se sinta livre para se expressar diante de Deus. É esse o sentido de secreto. Existem situações que a gente ora em comunidade, né? Intercede por outros, ora por outra pessoa. Isso é completamente normal e muito importante, né? Mas a oração de relacionamento, de intimidade com Deus, é algo que você deve ser feito sozinho, que é o foco desse vídeo, sabe? Em 1 Timóteo 2:1, Paulo fala assim: "Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens", né? Então, Paulo, ele tá dando alguns exemplos de tipos de orações. E é isso que eu vou falar agora, tipos de orações. Esses tipos de orações, que na verdade a oração engloba tudo isso, né? É uma oração, são coisas que são importantes de você fazer em sua oração. Por isso que é legal vocês, se você não conhece, assistir sobre isso, né? Primeiro é agradecimento. Você ter o hábito de agradecer a Deus e pelas coisas da sua vida, espiritualmente falando, é muito importante. Deus se alegra muito com o coração grato e isso trará bênçãos para a sua vida. E até psicologicamente falando, já é comprovado, né? Que uma pessoa que é agradecida, que ela é grata, ela é mais feliz. Ela se sente mais feliz. Então, procure coisas para você agradecer. Procure coisas da sua vida para você agradecer a Deus nesse período de oração que você for fazer. Arrependimento. Pedido de perdão e pedir a Deus para te trazer o verdadeiro arrependimento. Isso também é muito importante, porque isso é que nos transforma. O verdadeiro arrependimento nos transforma, né? Então, tem muitas pessoas que elas acham que elas fazem coisas erradas e elas acabam se afastando de Deus. E isso não é certo, sabe? Quando você fizer alguma coisa errada, você coloque isso em oração, pedindo perdão para Deus, que Ele vai te perdoar. E se você não se sente, tem pessoas que falam: "Eu fiz uma coisa errada, eu sei que é errado, mas eu não me sinto arrependido." Não se afaste de Deus, peça para Ele para te trazer o verdadeiro arrependimento, sabe? Porque Ele vai te ajudar nesse processo. Tem muitas pessoas que acham que Deus ele é aquele que nossa, sai de perto de mim. E não é assim. Traga isso para Deus e Ele vai se alegrar. E Ele vai te ajudar nesse processo da sua mudança. Porque é um processo, né? Então faça isso. Peça para Deus te trazer o verdadeiro arrependimento. Que isso é muito importante. A adoração também.
Nesse sentido que eu estou falando de oração, é você usar suas palavras para adorar a Deus, porque a adoração, ela não é só música, enfim. Ela é o seu coração. A adoração está onde está o seu coração. Então, use palavras para engrandecer a Deus, falar, Deus, você é maravilhoso, lindo. E contemplar quem é Deus, porque quando a gente contempla Deus, quanto mais a gente o contempla, mais nos tornamos parecidos, né? Petições, que aí vem o que geralmente as pessoas só fazem na oração, que é só pedir. E isso eu incluo tanto você pedir seus pedidos, que é muito importante, Deus fala pra gente pedir. Pedir e dar-se-vos-á, né? Bater a porta e ela será aberta. Mas eu também incluo nisso você ser sincero de coração. Quando eu comecei a entender que eu poderia ser muito sincera com Deus, mais do que com qualquer outra pessoa, minha vida mudou de intimidade com Deus. Eu realmente me senti mais íntima de Deus, porque eu conseguia me abrir mais para Ele. E Ele não é aquela pessoa que vai te julgar, mas Ele está feliz que você se abra para Ele, para que Ele possa te ajudar, sabe? Súplicas também, essa parte de súplicas que Paulo fala é aquela quando a gente está numa situação muito difícil e a gente suplica, a gente fala a oração, repete a oração, pede a Deus, chora. Isso é muito importante também, sabe? O nosso coração quebrantado diante de Deus. E a penúltimo é a intercessão. A intercessão é aquela oração por outras pessoas ou por outras coisas. Por exemplo, pelo seu país, a intercessão pela sua família, pelos seus amigos. O que é intercessão? É você se colocar no lugar dessa pessoa. É uma frase que falam que é se colocar na brecha, né? Entre aspas, que é tipo assim, você se colocar no lugar dessa pessoa e interceder por ela, ou pelo seu país, ou pela, sei lá, sua faculdade, enfim. E você pedir perdão, você pedir misericórdia a Deus por essa pessoa, por esse país, enfim, o que você quiser orar, o que você quiser interceder. Isso é muito importante, a intercessão, porque ela também demonstra o nosso coração, sabe, onde ele está. Se ele está só em você ou também se preocupando com outras pessoas e querendo o bem de outras pessoas e orando por elas. Eu lembrei de uma frase que fala assim, que a maior forma de amor por uma pessoa é você sempre orar por ela, porque é a intercessão, né? Você orar por outra pessoa. E a última é a oração no Espírito, orar sobre a direção do Espírito Santo. O que é oração no Espírito? É você, justamente o que eu falei, né? É orar sobre a direção do Espírito Santo, ou seja, às vezes você nem tá pensando em orar para aquilo e você se lembra de algo e você, nossa, eu acho que eu preciso orar por isso. Você começa a orar. É você deixar que o Espírito Santo te guie em oração, entendeu? Às vezes você está intercedendo por uma amiga e vem outra pessoa na sua mente. Então, começa a orar por essa outra pessoa. É a direção do Espírito Santo, oração no Espírito. Em Efésios, Paulo fala pra gente estar continuamente em oração no Espírito. Isso é muito importante, muito legal. A gente tem que estar sempre atento ao Espírito, em todos os lugares, né? E orando no que Deus nos guiar para orar. A oração no Espírito, ela também, muitas pessoas falam que é oração em línguas, mas a questão é que a oração em línguas, ela também é uma forma de orar no Espírito, porque é o Espírito Santo que está te guiando, mas não só dessa forma. Então, não deixe que a sua vida de oração se resuma a pedir, sabe? Agradeça a Deus e seja sincero com Ele. Faça desse momento realmente uma conversa com Deus, em que você se abre, sabe? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. No outro vídeo eu vou falar sobre leitura bíblica e algumas outras formas também. Beijo!